Bom dia a todos. Gente, meu nome é Felipe, tá bom? Sou médico lá da Lutz Radioterapia, sou natural lá de Belém do Pará, mas por algumas intercalços da vida acabei aqui, já trabalhei aqui em São Paulo, já trabalhei no Sul e hoje fomos convidados, né, pelo paciente seu Antônio, né, convidou a gente aí para dar essa palestra aí sobre realmente a importância da prevenção no câncer de próstata, né? Então, assim, por que que é importante essa prevenção, né? Basicamente, a gente precisa detectar essa doença, né, de uma forma precoce. E eu vou mostrar nessa palestra o porquê que é importante a gente fazer, né, esses exames, por que é importante a gente seguir, né, esses protocolos, né, principalmente que são, como eu posso explicar para vocês, decididos ali pela sociedade, né, pelas sociedades de urologia, de oncologia, de radioterapia, né? E a partir disso, eu consigo mostrar para vocês aqui alguma coisa em relação a isso e para a gente ter essa importância ali bem definida, né? Então a gente tem aí que 15% das neoplasias malignas masculinas, né? Pode não parecer um número muito alto, 15%, mas é muito significativo se a gente colocar na população masculina inteira, né? A gente tem, segundo dados do INCA, aí, um número de 71 mil casos novos, aí, cerca de 30% das neoplasias que são diagnosticadas aqui no Brasil tem esse aumento, né? E aqui o, o mais recente que eu consegui pegar em relação à mortalidade, a gente teve em 2021 16.300 óbitos, né? 13,5% ali representando das neoplasias malignas, que é muito, o que a gente considera uma taxa relativamente muito alta, né? Então, por que é importante essa prevenção? Por que é importante fazer esses exames? Porque o câncer de próstata, quando ele está numa fase inicial, ele é geralmente assintomático, né? Então, eu coloquei para vocês aqui embaixo uma gama de sintomas, né? O que pode acontecer, mas esses sintomas, muitas das vezes, eles podem denotar que eu tenho uma doença mais avançada, né? Então, eu não quero descobrir o câncer de próstata quando você já estiver tendo algum desses sintomas. Na verdade, a gente quer saber se tem antes de apresentar o sintoma, né? Então, essa é a importância. É uma doença, infelizmente, uma doença silenciosa, né? Não é uma coisa que vai aparecer assim de um dia para o outro, né? Então, assim, por exemplo, e vários desses sintomas também podem representar, às vezes, outros diagnósticos, né? Então, dando um exemplo aqui, aumentou a vontade para urinar. Será que não é uma infecção urinária? Será que não é uma prostatite? Eu tenho, às vezes, urgência. Aquele paciente talvez tenha diabetes, tenha uma incontinência urinária, uma bexiga neurogênica. Algum desses diagnósticos são sintomas também inespecíficos, né? Então, nem sempre vai ser um câncer de próstata, mas o rastreio, né, exatamente para isso. Pode passar. Então, qual é a importância disso? Hoje a gente sabe que 27% dos pacientes do SUS, eles são diagnosticados com, como eu posso falar para vocês, com um estágio de doença avançado, que seria o estágio 4, que seria, na verdade, o estágio final da doença, que é quando essa doença ela não está mais localizada só na próstata, né? Geralmente ela está localizada em outros órgãos, principalmente os ossos, né, que seria o sítio principal que esse tipo de câncer gosta de se espalhar, né? Então, se você pensar 27% é muito alto. Um quarto dos pacientes, né, por causa da dificuldade do acesso, apesar de que hoje tem a campanha do Novembro Azul, tem várias outras campanhas que servem exatamente para a gente mitigar isso, né, e tentar realmente diminuir a chance de acontecer de você pegar o paciente já nesse estágio, né? Um estágio que, apesar de não ter, a gente falar propriamente uma cura, né? Mas a gente sabe que hoje, eu vou até falar um pouquinho do tratamento para vocês, né? A gente tem tratamentos muito bons, né? Mas nunca é o ideal, até porque, como eu coloquei aqui, né, a gente tem um índice de cura superior a 90% se eu pego essa doença ainda localizada, né? Então, eu vou mostrar também algumas estratégias, o que a gente pode fazer, né? Vou passar. Então, qual que é o posicionamento aí das sociedades que eu falei lá, de urologia, oncologia clínica e radioterapia, né? É que esse rastreamento, ele deve ser individualizado, né? Então, eu vou conversar com o meu paciente sempre o risco e o benefício da gente fazer isso, né?
Como assim? Qual seria o risco do tratamento? O risco seria os efeitos colaterais relativos ao tratamento que eu vou instituir, né? E o benefício, obviamente, a chance de cura daquele paciente, para ele não ter realmente o câncer progredindo, alguma coisa nesse sentido, né? Então a gente recomenda o rastreamento para todos os homens a partir dos 50 anos, né? E naqueles casos aqui, o paciente vai ter antecedentes familiares fortes, né? Ah, o pai teve, o irmão, o avô. Então, assim, esses pacientes, a gente sabe que tem um risco aumentado, né? Ou, às vezes, uma mutação genética do BRCA. O que é o BRCA? O BRCA é um gene, tá? Geralmente ele é muito mais relacionado com câncer de mama, propriamente, do que com câncer de próstata. Mas quando a gente tem alguém na família com a positividade para esse gene, eu sei que no Brasil ainda é difícil esses estudos, porque eles são estudos caros, né? São exames muito caros para fazer, mas em alguns casos é feito esse rastreio, e aí essa pessoa tem que passar por um aconselhamento genético, não só a pessoa que teve a mutação do gene, como também toda a família, né? Então, eu trouxe mais isso daí como um alerta, né? Eu não vou entrar muito em detalhes, senão a gente vai se estender muito, mas nessa população, a partir dos 40, 45 anos, né? E quais são os exames de rastreamento, né? Basicamente são dois, o toque retal e o PSA, né? O PSA, ele é um exame de sangue, né? E eu vou explicar para vocês, apesar do toque retal ter toda esse estigma, tem todo, como posso dizer assim, uma certa resistência dos homens em fazer o toque retal, mas por que ele é um exame muito importante, né? Quando eu vou tentar fazer a confirmação de que é ou não é um câncer, eu preciso fazer o próximo exame que eu vou mostrar para vocês, que é a biópsia, né? Então, pode passar o outro, depois a gente volta um pouquinho nesse. A biópsia, ela é aquilo que vai confirmar para mim o que é o câncer, né? Então, para ter certeza do grau desse câncer, das características dele, é feita essa biópsia. Eles vão colher ali, seja pela via transretal, via transperineal, em torno de 8, 12 fragmentos da próstata, né? E vai ser feita a análise se realmente é câncer ou não, né? Como eu falei para vocês ali, existem várias outras doenças que podem até causar os sintomas parecidos com câncer de próstata, mas não necessariamente ser. O que vai confirmar, o único exame que vai confirmar é a biópsia, né? E qual é o critério para fazer a biópsia? Um toque retal alterado. Só o toque retal alterado já seria suficientemente. O médico urologista geralmente é quem faz essa primeira avaliação, né? Já seria o suficiente para ele pedir uma biópsia. Ou um PSA maior do que 10, né? O PSA, ele até coloca pela diretriz para a gente tentar não usar ele como o único exame de referência, né? Porque o PSA eu posso ter uma alteração dele, né, de acordo com a vida. A gente pode voltar no outro slide, eu acabei deixando ali fora de ordem, mas assim, o PSA ele varia ali talvez de acordo com a etnia e também de acordo com a idade do paciente. Então, eu posso ter valores de PSA mais elevados em pacientes mais velhos. E dessa forma, o PSA acaba também não servindo sozinho como um diagnóstico. Eu tenho também outras condições que podem influenciar e modificar esse PSA. Então, uma infecção urinária, é um paciente, por exemplo, que no trabalho dele ele anda, vamos supor assim, muito de moto, ou ele anda a cavalo, alguns movimentos da pelve, algum impacto, ele pode produzir uma prostatite, né, que é uma inflamação da próstata, e alterar esse PSA. Então o paciente vai fazer o exame e o PSA está lá em cima. Não necessariamente isso é um câncer de próstata. Outro fator também da importância do toque retal é que quando eu tenho uma alteração no toque retal, o que acontece? A chance do câncer de ser mais agressivo é maior, né? A gente sabe isso, tem dados sobre isso. Então, quando o médico consegue palpar no toque retal a próstata e ver que ela está mais endurecida e tudo, pode sugerir, às vezes, até uma doença mais agressiva e que precisa realmente de uma intervenção o mais cedo possível, tá? Então, a gente pode passar esse. Então, a gente tendo o diagnóstico do câncer, aí a gente vai passar para a segunda parte, que é o estadiamento desse câncer. O que é o estadiamento? Eu vou verificar onde que está esse câncer, né? Onde que eu tenho nódulo, se esse câncer está restrito à próstata, se ele já espalhou.
e a partir disso eu vou lançar a mão de alguns exames, né? Hoje o que a gente tem de mais comum é a ressonância magnética de próstata, né? Então esse exame a gente vai buscar fazer o estadiamento, né? Eu vou olhar toda a região ali da pelve, toda a região da próstata e identificando algum nódulo, alguma coisa para a gente saber realmente se esse nódulo está muito grande, se ele está invadindo outras estruturas, se ele está dentro da próstata, ou em caso de eu ter uma biópsia inconclusiva, né? Muitas vezes o exame usado para fazer a biópsia é um ultrassom, né? Um ultrassom transretal. E nesse ultrassom, às vezes ele pode fazer os 12 fragmentos e vir inconclusivo, né? Só que às vezes eu posso também fazer a biópsia guiada por ressonância, se eu perceber que esse paciente está com PSA que está sendo elevado, né? Então é um exame que traz muita informação. O próximo exame também é um exame mais específico também, que é a cintilografia óssea, né? Esse exame, para que ele serve? Ele serve para rastrear se essa doença está ou não à distância, né? Então, por exemplo, aqui na região, ela vai avaliar toda a região óssea, né? Aqui vocês veem que tem várias arezinhas escuras, que é onde eu teria captação, né? Qual é a vantagem da cintilografia? Ela vai avaliar todos os ossos, né? Mas ela é um exame muito sensível, mas ela é pouco específico. Então, às vezes, se eu tiver só uma manchinha preta, vamos supor ali na coluna, o que pode acontecer? Pode ser que, porque esse paciente teve um trauma prévio, ele pode ter tido uma queda, ele quebrou a coluna, ou ele está com um trauma na costela, ele teve alguma queda também, machucou a costela, e aquela região ela fica captante, né? Só que hoje em dia surgiu, né, a tecnologia avançou, né, e surgiram um novo exame, né, que para a gente fazer esse estadiamento, que ele acaba sendo mais sensível e mais específico que a própria cintilografia, que é o próximo exame, que é o PET-CT. O que significa PET-CT? Significa tomografia por emissão de pósitrons. É basicamente um exame que ele usa um contraste, que a gente fala que é o PSMA, né? Esse contraste ele é específico para as células ali da próstata, né, que podem produzir ali o câncer, explicando de uma forma assim mais simples, né? Então, o que é esse PET-CT? Ele nada mais é do que uma tomografia com um contraste voltado para a detecção do câncer de próstata. Então, a gente tem a imagem da tomografia, a imagem do PET scan, que é onde vocês veem esse vermelhinho é a captação, e aqui é uma fundida imagem, né, de forma que eu posso fazer essa avaliação. Eu posso detectar, às vezes, nódulos pequenos, tá? Aqui tem só uma parte do exame, mas, em geral, o PET ele é um exame de corpo inteiro, né? Então, consigo verificar tanto a parte óssea quanto a parte das vísceras, do fígado, do pulmão. Então, é um exame hoje que ele é muito específico, né? Tem sido cada vez mais usado para fazer esse estadiamento. Então, só que ainda é um exame que tem um custo muito alto, né? Então, o custo do exame, à medida que realmente ele vai ficando mais importante, tudo, ele vai baixando, mas ainda é um exame custo alto. Então, no SUS, muito provavelmente o paciente faria uma ressonância e uma cintilografia, e às vezes quando o paciente realmente tem a capacidade de pagar esses exames mais específicos, ele consegue realmente fazer um PET com PSMA, né? E ter toda essa, como posso explicar para vocês, ter todo é, essa precisão aí e identificar esses nódulos, né? E a partir disso a gente determinar qual vai ser o tratamento que esse paciente vai fazer, né? Então, no próximo slide, eu mostro para vocês que a gente tem uma gama de tratamentos, né? Então, se eu fosse comentar sobre cada um detalhadamente, a gente poderia fazer uma aula sobre cada um, mas esse não é muito o objetivo. Mas eu vou explicar para vocês meio o que seria cada um, né? Então, a gente tem o primeiro que eu coloquei, que eles chamam de watch and wait, que do inglês significa basicamente assistir e esperar, né? Ou só fazer uma observação, né? Mas vocês podem me perguntar assim, Felipe, vai só olhar, não vai fazer nada? Não vai tratar esse paciente? Sim, existem casos em que, por exemplo, o tratamento ele pode acabar fazendo mais mal para o paciente do que bem, né? Posso dar um exemplo para vocês? Vamos supor que eu tenho um paciente que tem 90 anos, ele tem muita complicação cardíaca, muita complicação pulmonar, muita complicação renal, né?
e aí descobre um câncer de próstata super inicial, assim, o mais inicial possível. Eu vou tratar a próstata desse paciente? Será que o meu tratamento não vai causar para ele uma diminuição da qualidade de vida dele? Né? Então, por isso que cada vez mais o tratamento ele acaba sendo individualizado para cada paciente. Né? E o outro tratamento, a vigilância ativa. A vigilância ativa também eu não vou fazer uma intervenção nesse paciente, eu vou só acompanhar esse paciente. Só que diferente da observação, o que eu vou fazer para esse paciente? Eu vou pedir exames. Eu vou acompanhar ele pelo PSA, eu posso acompanhar também ele com o toque retal, eu posso repetir a biópsia para ver se esse tumor dele está progredindo, se está aumentando o grau ou não está aumentando o grau, né? Então, para quem que você indica a vigilância ativa? Né? Também para os pacientes que têm uma lesão muito inicial, né? Mas esse paciente, por algum motivo, ele não quer fazer o tratamento, ou ele não pode fazer o tratamento, ou eu acho que o tratamento vai ser muito invasivo para ele. Né? Então, esse paciente ele vai acompanhando ali, a gente vai fazendo os exames com a periodicidade, né? Geralmente uma periodicidade curta, e vendo que está tudo estabilizado, esse paciente ele pode ser acompanhado até haver uma progressão e eu precisar realmente fazer uma intervenção nesse paciente. Né? Quanto aos tratamentos que vão fazer uma intervenção, a gente tem esses 4, né? A cirurgia, a radioterapia, que acaba sendo a minha área, né? O bloqueio hormonal e a quimioterapia, que acabam sendo a área do oncologista clínico, e a cirurgia, né, como eu já falei, é do urologista, né? Então, a cirurgia acaba sendo o principal, geralmente acaba sendo a primeira linha ali do tratamento, né? É feito o procedimento cirúrgico, o urologista faz essa ressecção. Hoje em dia existem vários tipos de cirurgia, né? E o que tem sido cada vez mais feito é a cirurgia robótica, né? Até o seu Antônio fez uma cirurgia robótica. Por que a cirurgia robótica é muito importante? Porque ela é um tratamento cada vez menos invasivo, né? Um tratamento muito preciso, consegue fazer a retirada de toda a lesão, de toda a próstata ali, e o paciente às vezes tem alta no dia seguinte, né? Não tem uma chance muito menor de sangramento, então tem várias vantagens, né? A radioterapia geralmente também pode ser usada como outra opção também de tratamento definitivo, né? Então, aquele paciente que teve uma resposta, ou, por exemplo, fez a cirurgia, o paciente que não podia fazer a cirurgia, vamos supor, o paciente tem uma complicação cardíaca, ele não pode fazer a cirurgia, mas ele está ótimo, né? Eu posso tratar esse paciente ainda com próstata só com radioterapia? Podemos fazer esse tratamento, né? Tem uma eficácia, como também falei para vocês ali, acima de 90%, né? E mas vamos supor agora uma outra abordagem, né? Que foi até o que aconteceu com o seu Antônio, né? E a gente reforça aqui a importância de manter o acompanhamento com basicamente todas essas especialidades depois que você tem o diagnóstico, né? Então, o que acontece? O seu Antônio ele fez a cirurgia, né? E aí o PSA dele foi lá para baixo, caiu para zero, né? E o médico urologista manteve o acompanhamento com ele com periodicidade e foi vendo que esse PSA ele acabou subindo novamente, né? Quando o PSA começa a subir, começa a chegar a um certo nível, ele mandou o seu Antônio para a gente fazer a radioterapia, né? Qual o objetivo ainda aí da radioterapia? É também fazer um tratamento radical, né? Só que antes da gente fazer a radioterapia, ele foi lá e fez todos aqueles exames ali que eu mostrei para vocês, né? Aqueles exames, eles descartaram que ele tivesse realmente alguma doença fora da próstata, né? Fora do leito da próstata, no caso dele, porque ele tirou né? Então a gente foi lá e fez radioterapia no leito da próstata. E agora, mesmo terminando o tratamento, ele tem que manter o acompanhamento, né? Então ele vai fazer o acompanhamento pelo PSA, né? Mas esse tratamento ele acabou entrando também com o bloqueio hormonal, né? O bloqueio hormonal também existem algumas indicações para ele, tá? Ele não é só para paciente que tem a doença metastática, né? Aquela doença que eu falei para vocês que saiu da próstata e foi para os ossos, tá? E no câncer de próstata, a quimioterapia ela tem cada vez menos sido usada, tá? Por que eu falo isso? Porque o bloqueio hormonal hoje tem várias medicações, né? E cada vez mais ele está evoluindo
e a eficácia das medicações está aumentando, né? Produzindo controle para esses pacientes. Às vezes o paciente já descobre o câncer metastático, ele começa a fazer o bloqueio e ele vai tendo uma vida ali normal, né? Obviamente ele vai ter que fazer os acompanhamentos, vai ter que tomar o remédio direitinho, né? Mas o bloqueio ele tem sido tão efetivo que raramente esses pacientes estão precisando realmente de quimioterapia. Mas existem casos em que o paciente é refratário ao bloqueio, foi refratário aos outros tratamentos, e aí, às vezes, é necessário realmente entrar com um tratamento mais potente ali, né, como a quimioterapia, né? Então, eu trouxe mais esses tratamentos para a gente fazer uma conversa aqui, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa nesse sentido, para a gente conversar um pouquinho. Então, queria chamar aqui o seu Antônio, né, para ele contar um pouquinho da experiência dele, como é que foi, para a gente ver aí como que foi a experiência dele, tanto com tratamento cirúrgico, quanto com tratamento da radioterapia, né? E se vocês tiverem também alguma dúvida quanto à radioterapia e tudo, a gente vai estar aberto aqui para conversar, tá certo? Bom dia a todos, todos aqui me conhecem. Já tive ano passado aqui e realmente passei por um processo que eu contei para nem todos estavam presentes. Eu estou feliz aqui porque hoje tem bastante homem. No ano passado não tinha essa galera toda, não. Que legal, isso é muito bom. Eu tive a experiência que tive de tudo isso demonstrou e eu passei por isso. Mas tranquilo, graças a Deus, bem, a equipe da Luz, dos meus médicos, da família, dos amigos, a gente superou isso fácil, fácil. Eu espero que eu. É simples, eu tive a cirurgia, fiz todo o processo, depois acompanhamento, e importantíssimo, não só antes, como quem já teve em casa, tem que acompanhar depois. Você vê, eu fiz aqui, foi em novembro do ano passado, isso daqui, eu fui perceber que a meu PSA subiu, junto com o urologista, depois de quase uns 8 meses, mais ou menos. Então, meus médicos falaram, não, tem alguma coisa errada e vamos lá atrás. E acabamos descobrindo que isso ficou na robótica, foi uma operação muito tranquila, como ele disse, não é invasiva, no dia, no dia, no outro dia estava em casa, sem sintoma nenhum, tranquilo, e depois desse tempo todo, fui fazer o PSA, ele subiu um pouco. Então, os médicos me informou que realmente ficou uma célula. O robô não conseguiu, ela chama de doutor, aquele doidão lá. Ele falou assim, escapou, ela Escapou. escapou. Como você carpiu o mato, de repente ficou uma raizinha ali, e ela cresce. Então, meu médico urologista já mandou para um oncologista, oncologista para rádio, fiz todos aqueles exames do PET Do dele, ali, PET. bacana, aqui em São Paulo. O médico o urologista, o oncologista, quer saber se ela progrediu para outro organismo. Então, eu fui fazer bem todo o processo, né? Principalmente, como ele falou bem aqui, que o câncer da próstata, o primeiro lugar que ele vai é para os ossos, ele preocupou, e fez o PET completo para ver se não foi para os ossos. Realmente nada. Aí entrou para a rádio. Aí esse bloqueio hormonal tem que tomar antes da rádio, né? Isso. Bom, Geralmente faz 2 vezes ali a cada 3 meses. é uma injeção É, na barriga, ele tira o hormônio, principalmente o hormônio da testosterona, né? Daí depois ele fica 3 meses no corpo. Terminando a rádio, dia 20 também, 3 meses atrás, quase, 20 de março, eu vou tomar a segunda. Depois da rádio, depois de tudo isso que ele caiu, ele vai jogar um handap ali, vai matar mesmo, é isso? é isso Não aí. deixar o hormônio Exatamente. voltar. E o que alimenta o câncer de próstata é principalmente o hormônio. Se tiver com testosterona alta, eu vou ter problema, vou alimentar mais ainda. Então, vai ter segunda, dia 20 de dezembro, a segunda, e aí praticamente todos os exames vão ser acompanhados. Aí, por assim, o tratamento da radioterapia é tranquilo, não se sente nada, e tem umas máquinas super moderníssimas. Eu tive o prazer de vê-la funcionar, de conhecê-la pessoalmente. Eu gosto dessas coisas de máquinas modernas, essas coisas, é muito interessante. Você vê que ela roda em cima de você,
Você entra numa cama lá e ela fica rodando ali. Aquela máquina que ele falou, se vocês quiserem dar uma pesquisadinha também, o nome dela é acelerador linear, né? Então, ela é uma máquina, assim, se eu tivesse que colocar, ela é um pouco parecida ali com uma tomografia, né? Mas ela é como se ela tem uma mesa e por cima ela tem o gantry que a gente fala, que seria na verdade como se fosse ali um raio-x ou um pequeno Tem o canhãozinho, local né? certinho, mapeia o Isso, computador e joga no local que está o problema. exatamente. Aí o tratamento ele ocorre de que forma, né? A gente primeiro faz uma tomografia simples, né? No caso, o seu Antônio fez a tomografia com a gente. E o médico vai lá e ele delimita a região que a gente vai fazer o tratamento e a região que a gente vai também querer proteger, né? Porque eu tenho a próstata, a próstata de todo mundo está localizada ali entre a bexiga, tem o reto, tem as alças intestinais, tem o fêmur. Então a gente faz todo esse estudo para cada vez mais o tratamento da rádio ele ser mais preciso e produzir menos efeito colateral, né? Então, uma chance, hoje, existem várias tecnologias de radioterapia, né, para a gente conseguir diminuir essa chance de fazer os efeitos colaterais, né, e conseguir entregar um tratamento eficaz para o paciente e com o mínimo possível ali de efeitos colaterais. Certinho. Essa máquina, eu diria assim, na minha teoria, você trabalha em empresas, não temos que resolver o problema. Nós temos que atacar a causa do problema. E essa máquina, exatamente, ela vai na causa. E no problema que eu tive. Agora, a causa que está acontecendo isso, não é isso? Mesmo na empresa de vocês aqui, eu digo uma coisa. Não adianta ficar pintando, por que está acontecendo isso? A causa do problema, não é isso? No ônibus, não é assim, né? Você tem um problema no ônibus, o que está acontecendo? O que está acontecendo para fazer isso? É a causa. Então, simples, tranquilo, não tive efeitos colaterais nenhum, deixa a gente meio fraquinho e tal, mas tranquilo, foi muito bem. E na Luz, essa empresa de radioterapia, tanto o Dr. Felipe, o Dr. Marx, é uns seres humanos, é um médico, são seres humanos bacanas, que deixam a gente bem à vontade, são fantásticos, até inclusive eu queria agradecer, Felipe, aos seus técnicos, você tinha uma foto deles aí? Suas fotinhas são pessoas técnicas, especializadas em tudo, são gente humana que trata, e os próprios pacientes junto, que às vezes a clínica está cheia de pessoas assim, com o mesmo problema. Então vira uma família, um fala do problema do outro, você vai discutindo o que aconteceu com ele, cada coisa diferente do meu, totalmente. Então tem um pessoal que cuida lá, que os técnicos são bem humanos, que recebem muito bem, deixa bem à vontade, vê que você está bem. Você vem na máquina, você está durmo na máquina, mas você resolveu bem com você, está claro, ótimo, está dormindo, né? Mas não conseguiu, cara. Não tem problema, mas então assim, eu quero agradecer bem o Max por ter liberado você, liberado, ele queria vir também, mas hoje é um cara que é ocupado, Sim, mas pediu para o Felipe vir e explicar isso para você. Mas o que eu deixo aqui uma mensagem que eu chamo bastante homem. A importância, eu vou precisar de novo, falei o ano passado e volto. A prevenção. Ah, eu não sinto nada. Eu nunca senti nada, gente. Como é que nunca apareceu? Então, faça o exame. Faça o toque-tal. Você não vai se apaixonar pelo médico. Mas é importantíssimo, é muito importante. Então, assim, tudo que foi no começo, nunca senti nada, continuo não sentindo nada, e isso é importante. Como para que os outros façam. Não tenha preconceito. Esse novembro azul é só uma data, mas a gente tem que se preservar, porque os exames o ano inteiro, não é só no novembro azul, é o ano inteiro. Tá? Mas eu vou deixar aqui aberto para gente fazer aqui, eu pergunto, pode fazer uma pergunta? É que o meu amigo pediu para me perguntar a sua vida sexual depois do. Tá aí, então vamos lá, vamos falar sobre nenhum. Tá? Então, quando for. Não, não, perfeito. Gostaria de falar isso aí, realmente. Tem uma pergunta, obrigado pela pergunta. Assim, quando eu descobri tudo tal, e aí tinha preocupação com isso aí, os homens, principalmente, pô, que potente. Peraí, não é assim. Cada casa é um caso, por isso, no início, tudo é importante. Você pegar no início, você tem muito mais chance de ter esse problema nenhum.
Então, tem na época a robótica, e a robótica hoje nos Estados Unidos, só apenas na robótica. Hoje tem invasiva, tem o corte, tem a. Esses são os técnicos da Paula e o Rodrigo, né? São Sim, muito humanos, gente boa demais. Trata você como gente, mas muito bom. Dá uma força, um alívio, né? sim, Toda terça-feira eu passava com eles, toda semana feliz, depois passava com eles para ver como é que estava, ok? Agora, então, voltando à pergunta aí. Operei pela robótica, tranquilo, não tive sintoma nenhum. Passou-se 2, 3 meses, fiz o PSA, deu tranquilo. Voltou normal a parte sexual, tranquilo, não tive problema nenhum. Entendeu? Só não tem, como diz, até falar que não honraria aqui, desculpa, aí não tem a próstata, não tem uma na esperma. Você não tem. Não chamamos de orgasmo seco. Mas não é, é a mesma coisa, não muda nada, isso é da cabeça do homem. É um orgasmo normal, tudo normal. Normal. Mas quando depois, um ano e pouco, quase um ano, eu fiz tratamento, eu fiquei um pouco pedindo, chama, né? Isso. Quando eu isso. fiz aquela a A injeção, que injeção. O é, bloqueio hormonal, ele bloqueia a testosterona, né? é a textura Então, negra. quando a testosterona cai, fica mais difícil para o homem realmente manter ali uma ereção, né? Mas o Isso bloqueio hormonal passa. não é para sempre, né? Obviamente, depois que tira o bloqueio, eu vou tendo o Volta ao crescimento normal. gradual dessa testosterona após, né? E o urologista também pode lançar de medicações, tadalafila, né? Isso tudo vai ajudando ali a recuperar a função sexual, né? Mas é tranquilo, é só pelo tempo, 3 meses, depois volta mais tranquilo. Mas isso não é importante para mim. O importante é você estar vivo, cara. Eu acho que esse momento é estar vivo. Isso é consequência, isso volta ao normal, vai da cabeça do homem. Existe outro tipo de tratamento, que é um caso, segundo o meu oncologista, normal, ele vai voltar tudo que era antes, Antônio. Né? Mas fica tranquilo, nós temos que fazer isso. Então é importante a gente prevenir, sabe, buscar a informação correta, fazer os seus exames, entendeu? Procure fazer. Quem tem caso da família, quem não tem, eu nunca tive problema da família, meu pai que foi de próximo, mas foi um estatístico que teve, na verdade, Isso, e na época não precisava ser feito cirurgia, fizeram invasiva, né? Então ele ficou, aí o médico pode conseguir errar a cirurgia e cortar os dedos da ereção, por exemplo. exatamente. A cirurgia aberta, que era a cirurgia antiga, tinha muito mais chance de fazer uma lesão no nervo, né? E aí prejudicar a ereção, né? E a rádio também, a radioterapia mais antiga, que era muito mais, como eu posso explicar para vocês, muito mais inicial, né? Muito menos tecnológica do que é hoje em dia. Ela às vezes podia acertar a região que a gente fala que é o bulbo peniano, que também é responsável ali pela ereção. Naquela época já também era um pouquinho mais raro de dar um problema de ereção, varia ali de uma taxa de porcentagem de 15%. Hoje a gente sabe que a chance disso é muito menor, porque eu consigo reduzir cada vez mais a radioterapia, deixar cada vez menos escapar a radiação para a região que eu não quero fazer o tratamento, né? Sabe que os médicos me orientou bastante na época que eu fui fazer isso daí, é que você tinha, é vazio, que hoje nem tem mais, nem o SUS acho que não faz mais, a paroscopia é isso, através do vídeo, é A isso? laparoscopia, que é feita Também é através da ótimo. vídeo, né, ela também reduz, também é um procedimento menos invasivo que a cirurgia aberta, né, é o que acaba sendo feito hoje no SUS, né, como tu falou, Bastante. e às vezes no convênio também, né, porque a robótica ela realmente tem um custo ali mais elevado, né, mas a tendência é que os tratamentos novos vão chegando Vamos chegando e cada eles vez mais. vão ali barateando, né, à medida que mais locais vão oferecendo esse tratamento, né. Bem, é isso mesmo. Então, gente, eu queria, fico feliz que estão bastante homens aqui, entenda a importância da prevenção, porque como eu passei o impacto, outra vez eu chorei bastante aqui, né? Chorei bastante, mas agora não, estou mais tranquilo. O impacto é muito forte. O impacto não só familiar, como para a sua cabeça, como para a empresa, isso tudo reflete. Se a gente estiver bem, corpo e alma, tranquilo, você supera tudo, é superado. Por isso, mas pode no início. E se for me deixar a coisa acontecer, fica muito mais difícil, mais evasões, muito mais Exatamente. difícil. O tratamento, quanto mais no início for, menor a chance de efeito colateral, maior a chance de cura, né?
Então, assim, como o seu Antônio já falou, né? Pô, fazer uma vez por ano toque retal. Toque retal dura de 8 a 15 segundos, tá? Dá tempo de esquecer, Dá o tempo de amor de médico, esquecer. né? E o PSA é um exame de sangue, né? Colheu, vai ali, um, 2 dias já saiu lá no resultado do laboratório, né? Pelo menos uma vez por ano ali, todo mundo com mais de 50, todos os homens, na verdade, né, com mais de 50 anos deveriam fazer, né? Não sei se eu tenho história familiar. Então, tudo bem, começa ali na idade normal, né? Eu até estava conversando com o seu Antônio lá no consultório, falei para ele que é muito raro, antes dos 50 anos, ter o câncer de próstata, né? Óbvio que tem casos, né? É uma coisa assim que a gente não tem como prever, né? Nada é 100% na medicina, mas obviamente a gente tem casos de pacientes, às vezes com menos de 50 anos, mas assim, 0, alguma coisa por cento dos casos. Então, são casos pontuais, mas a prevenção é isso, é a gente começar a fazer os exames antes de ter o problema, né? Antes de saber, né? Ou às vezes você nem detecta esse problema, você quer detectar esse problema o mais cedo possível para eu encaixar. O que que acontece, né? Como eu falei para vocês, o tratamento é individualizado. Então, se eu pego lá no comecinho, às vezes eu posso fazer só uma vigilância ativa, né? Então, assim, eu nem uma cirurgia, nem uma radioterapia, nem um tratamento que seja mais invasivo, né? Então, quanto mais cedo eu sei que tem, eu tenho mais controle sobre o que o paciente está tendo, né? Claro que para todo mundo é um impacto, né? É uma coisa que muda a vida, a gente pensa que não muda, mas tenho vários pacientes que chegam, estão nervosos, estão muito preocupados, e à medida que ele vai fazendo o tratamento, vai vendo que vai tendo aquela melhora também, algumas vezes, dos sintomas. Então, assim, é uma coisa que muda a vida, mas também não é uma condenação, né? Hoje a gente tem uma gama aí de tratamentos, né? Todas as especialidades aí evoluíram muito em relação ao câncer de próstata, né? E o alerta que fica realmente é a prevenção. A gente quer que pegar cedo, descobrir cedo, e os exames de verdade são muito simples. Fazer é tão simples. Você perder um torcida de 45, 50 anos, olha que a empresa pede fazer exame periódico que vocês têm, é só pedir para o médico, pô, posso fazer o PSA? Então, autoriza, ele faz, só quero pedir para você não andar de moto, não andar de cavalo uma semana, relação sexual uma semana antes, pode ter, para dar um resultado mais positivo perante isso. Mas Isso. eu te pedi, mas ele pode juntar no exame de sangue, colesterol, PSA também. Estou errado ou perfeito, não? Não. No PSA, a gente sempre recomenda evitar essas atividades antes, né? Lembra que eu falei para vocês que qualquer. Tive infecção urinária. Não vou fazer um PSA agora porque vai estar alto, a gente sabe. Ou então, eu ando de cavalo todo dia, ou eu ando de moto todo dia. Meu serviço exige que eu faça isso. Tem que dar uma parada ali, pelo menos ali uma semana, pelo menos uns 3 dias no máximo, e aí espera e faz esse exame. Né? Feito o exame, a gente vai ter um valor mais real do PSA, né? Para a gente também não ter um falso positivo. Deixa eu Né? fazer uma pergunta daqui, que é o pessoal. A gente falou que, antes de fazer esse exame, o motor da queda de moto bastante, os motoqueiros que tem bastante em São Paulo, andando a cavalo, os motoristas de hoje, que é muito louco, né? Ele fica sentado o dia inteiro, às vezes, deixa sentado, até uma coisa, eu dirigi um moto. Geralmente no carro, no ônibus, não, porque o impacto, né? Tem muito amortecedor, né? Diferente, né? Você não tem Normal. aquele movimento de ficar realmente batendo a região do períneo na moto ou no cavalo que tem um impacto direto na gente, né? Então, assim, trabalhei no ônibus, tá tranquilo. No ônibus, no carro, né, não é uma coisa que vai afetar o exame. É mais um impacto forte mesmo, né? Não sei, por isso que a atividade sexual também eles pedem para evitar, né? Porque realmente ela causa um impacto ali do períneo, e aí às vezes o PSA pode estar um pouco mais elevado, Tá né? bom. Muitas das vezes o próprio médico, ele já Isso. vai, quando pega o paciente assim mais jovem, alguma coisa com PSA alto, já vai suspeitar, vai perguntar, ó, você fez o preparo, ou você teve que fazer alguma coisa, né? Então, isso daí você acaba investigando e repetindo esse PSA, né? Existe também erros de laboratório, coisas pontuais assim que acontecem, né? E às vezes você pode repetir o PSA em outro lugar, dar um valor, e o PSA em outro valor. Mas ele é um exame que varia, Vai né? ter variação bastante. Isso.
Então, a gente vai acompanhando essa variação. Obviamente, ele tem o, o corte ali, né, que seria mais ou menos um PSA de 4, né, que seria o normal, digamos assim, até 4. Mas, como eu falei, o PSA ele sozinho não é mais importante. Às vezes eu posso ter um PSA de 4,5, um toque retal normal, e ali aquele paciente não precisaria fazer uma biópsia e poderia acompanhar ali com esse PSA para ver se ele vai baixar, né? Ok. Ok, gente, estamos abertos agora a perguntas. Se quiserem fazer perguntas, tanto com o médico, com o cara que passou por tudo isso. Então, vocês podem ficar à vontade, perguntas, estamos aqui para mostrar o que é a realidade mesmo e o médico quer responder. Se tem alguma pergunta, fique à vontade. Não, pode ficar à vontade, pergunta, dúvida. Eu sei que estão cansados de ouvir tudo isso. Sei. De repente, lá no ônibus, você lembra uma pergunta. Mas se você lembrar de alguma, é vazio, é perigoso, não pode me achar de vida, fique, família. Mas, se não tiver algum problema, Karina, dá uma sequência aí. O Francisco, eu queria que você fizesse essas considerações finais. O Felipe poderia fazer a sua primeira também, e depois ele encerra. Tá bom?